Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje eu estou com Álvaro Viana. Seja muito bem-vindo, Álvaro Viana, meu querido. Valeu, cara. Vamos levar esse papo aqui. Mas primeiro, deixa eu apresentar o homem. Álvaro Viana, natural de Goiânia, mas mora no Rio de Janeiro. Casado, pai de um molecão, tricolor. Ele e o filhote que estão sempre lá no estádio. Exatamente. Vendo exatamente. O tricolor das Laranjeiras. Maravilha. Álvaro, você é engenheiro civil, mestrado em geotecnia e cursando doutorado na área. Conta isso pra gente. Primeiro fala como é que você, que é natural de Goiânia, abandonou o sonho de ser cantor sertanejo e veio para o Rio de Janeiro. Porque Goiânia malandro. Rodrigo, grande prazer estar aqui. Obrigado no seu podcast, cara. Prazerzão. Tamo super. Junto. Eu sigo o Segue o Papo, acompanho aí vocês pela rede, eu vejo os papos mais voltados para a área de esporte, empreendedorismo e tudo. Eu acho que obrigado aí pelo convite, bom estar aqui com você. Tinha que chamar. Empreendedorismo é uma dos pilares do Segue o Papo e, obviamente, hoje estou com o CEO da Alta Geotecnia. Legal, mas conta um pouquinho da tua trajetória até a gente chegar aí na empresa. Então, eu sou natural de Goiânia, mas eu morei em Brasília até os 17 anos. Né? Meus pais moravam em Brasília, eu só nasci em Goiânia, embora parte da minha mãe seja do estado de Goiás, a parte do meu pai é do Ceará. Mas eu fiquei até os 17 e sempre sonhei em morar no Rio de Janeiro. Eu tinha uma paixão com a cidade, de verdade. Dizem que eu vim para cá pela engenharia, pelo Rio, pelo Fluminense, mas eu acho que é um conjunto de tudo, né, que me trouxe até aqui. Eu vim para cá com 17 anos, eu passei na PUC do Rio, né, na faculdade, e comecei minha vida aqui. Já são aí quase 30 anos morando nessa cidade maravilhosa que eu amo de paixão mesmo. De paixão. Então não pensa nem em sair, pensa em continuar aqui na cidade. Não penso. Me casei, formei. Já é mais carioca do que goiano. Embora o sotaque não traga isso, né? E volto para Goiás, não tenho sotaque de goiano, vou para Brasília, não tenho sotaque de candango, e aqui no Rio não tenho sotaque de carioca. Então, mas não tem importância. O importante é a identificação com a cidade, com tudo. Não, né? Maravilha. E com a engenharia veio depois, né? Então eu realmente entrei na PUC, né? No ciclo básico, onde você poderia escolher qualquer uma das carreiras de engenharia, matemática, física e química. E eu acabei tendo mais afinidade com a área civil, com a engenharia civil em si. E quando você entra na engenharia civil, você pode escolher as ênfases, né? Na minha época, eu me formei em 2002, então você pode escolher entre engenharia de estruturas, civil estrutural, civil geotécnica e civil ambiental. Eu acabei incluindo ambiental e geotecnia na minha formação e me formei em 2002. Entendi. Mas quando você escolheu a engenharia, você já tinha isso em mente ou não? A engenharia te mostrou essa possibilidade? Foi. Eu tive Porque você pensou em engenharia, porque para a galera que não se aprofunda na questão da engenharia, você pensa logo a construção de prédio, piriri, pororó. Então, quando você escolheu essa carreira, no início era isso. Aí lá dentro da faculdade você viu que tinham outros caminhos a seguir dentro da engenharia quando você escolheu então a geotecnia. É isso? Exatamente. O meu sonho era vir para o Rio, me formar em engenharia civil e escolher uma cidade mais longínqua, menos desenvolvida para criar uma empresa e começar a empreender. Pô, tá? bacana. Essa era então a minha tua ideia de empreendedor inicial. já vinha lá de trás. Os meus pais são funcionários públicos, mas sempre me incentivaram a empreender. O meu pai, bacana, ele sempre me colocava, vai empreender, que isso vai ser melhor para você. Né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E dentro da engenharia civil tem a primeira cadeira, a mais básica, né? Quando você entra na engenharia civil, é de mecânica dos solos. E lá havia um professor, o professor Tássio de Campos, né? E essa primeira aula, eu realmente fiquei encantado pela geotecnia, né? Pela engenharia que lida com as ações da natureza, é uma engenharia super importante para o desenvolvimento econômico de cada país, né? De cada cidade. Então, aquilo lá me encantou, né? Me apaixonei e aí, a partir daí, eu comecei a me desenvolver dentro dessa área. Legal. Então, esse histórico da família já te incentivar a empreender e você já escolheu cedo uma carreira e já entrou e logo se apaixonou, ou seja, então é porque mal bem você já tinha isso traçado na tua cabeça, você só foi, né,
sendo apresentado a situações e foi moldando toda a tua bela e vasta carreira. O empreendedorismo ele foi sendo moldado na minha cabeça. O mindset empreendedor, né? Eu já tinha essa coisa da cultura em casa, né? Do incentivo, Sim. mas sem um grande exemplo, assim, como eu disse, meus pais, como professores, né? Não tinha um exemplo assim do que seria empreender, né? Mas quando eu me formei lá na PUC, né, eu tive uma oportunidade de trabalhar inicialmente no laboratório de geotecnia da própria PUC, e aí fui convidado para trabalhar numa empresa, numa startup de tecnologia da área de engenharia mecânica, mas para desenvolver alguns sistemas de monitoramento voltados para a área de engenharia civil. E naquele momento, eu fiquei 4 anos nessa empresa, eu tive a oportunidade de entender o que era empreender, porque eu tinha uma relação direta com o sócio daquela empresa, a empresa Gavia Sensors, e acompanhei toda a trajetória dela, desde o início da concepção inicial do negócio, do desenvolvimento da empresa. A empresa foi vendida por um grupo grande, que é o Grupo Lupatec, da área de óleo e gás, mais à frente, né? Então, eu consegui observar, né? E sempre tive um bom senso de observação. Isso é gostei muito de trabalhar com lideranças, né, bem exemplares, e aí eu consegui trazer para mim aquilo que eu entendia que seria o meu negócio. Né? Eu estava lá no momento, certamente, de passagem, né, porque não era minha área fim, né, minha área geotécnica, mas de aprendizado, lógico. Mas de aprendizado do empreendedorismo. Então, para mim, foi importante, porque a partir do momento que eu decidi agora é minha vez, né, eu pedi demissão da empresa e fui criar a Alta Geotecnia. Beleza. E antes da gente falar da Alta Geotecnia, você hoje como CEO dessa empresa que está completando 15 anos. Parabéns aí pelo sucesso. Cara, valeu. Mas conta pra gente dessa tua escolha pela engenharia, você fez e tudo mais. E o que é, para que a galera entenda, a engenharia geotécnica? É isso o termo certo? Certíssimo, engenharia então, só para a galera falar assim, geotécnica. Engenharia, beleza, mas só para a galera entender e depois a gente fala da Alta, que aí é referência na área e o pessoal já vai estar ciente do que se trata. Então, Rodrigo, a engenharia geotécnica, ela é uma ênfase da engenharia civil, tá? Ela traz a mecânica dos solos, a mecânica das rochas, que é originada dentro da geologia. Então, a geologia é a ciência e a geotecnia ela faz a engenharia dessa geologia. Então, o que isso quer dizer no final das contas? Você tem que saber qual é o comportamento dos solos e rochas de determinado ambiente onde você vai implantar uma ferrovia, uma barragem, uma construção civil, né? Como é que aquele material, aquele solo... Pode chegar lá e construir. Como é que ele vai se comportar? Então, a engenharia geotécnica é quem dá essa resposta, né? Olha, esse solo vai se comportar dessa forma, então a sua solução de fundações, né, de contenção de taludes, de encostas, ela tem que ser dessa forma, tá? Então, é engenharia civil, é dentro da engenharia civil e que dá respostas às condições e comportamentos dos solos e rochas. E sim, mas e essas informações todas a respeito do solo e tudo mais, você tem o auxílio de um geólogo, é isso? Tem auxílio de geólogo, você pode fazer investigações geotécnicas, fazer sondagens, você pode colocar um trado lá para identificar que tipo de material você tem, metros, dezenas de metros, centenas de metros ao longo daquele mesmo ponto. Você pode coletar uma amostra, levar para o laboratório, entender melhor o comportamento dela. É uma coisa bem complexa, né? Não é simplesmente chegar lá, achou a área bonita, constrói a maravilha. Exatamente. É todo um trabalho multidisciplinar, por assim dizer. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem casos como a Barra da Tijuca, né, onde ela está num depósito de solos compressíveis. São solos moles, muito moles. E o que é isso? São solos que, naturalmente, se você colocar essa caneca do Segue o Papo na superfície do terreno, ela vai afundar. Ou seja, ele não tem resistência nenhuma, capacidade de suporte muito baixa, né? Então, você tem que criar meios de fazer com que aqueles prédios que a gente vê na Barra, ou a Avenida das Américas, ou a Vila do Pan, né, são empreendimentos todos civis dentro de uma região sobre solos moles, mas que tiveram que criar soluções de fundações, por exemplo,
para vencer toda aquela camada de solos muito moles até chegar numa camada resistente. Entendi. Então a geotecnia ela serve para isso, para você conhecer onde é que você está trabalhando, né, e que solução você tem que tomar. Quando você vai para o Leblon, quando você vai para Tijuca, você trabalha com outro tipo de terreno e as soluções são diferentes. Então eu poderia dizer que para todo e qualquer tipo de construção, a geotecnia tem que participar. Tem que participar. Entendeu? Ah, não, mas é porque aqui construiu o prédio aqui, tem um terreno do lado que é igual. Não. Não, você tem que chegar e tem que ter um estudo, não é? Se você tomar a solução errada, você pode causar um acidente, seja numa residência ou seja numa obra muito grande, né? E esses acidentes, em geral, eles são acidentes que causam consequências mais críticas, né? Então você pode ter consequências ambientais, sociais, patrimoniais. Então, ela tem uma importância bastante relevante no cenário da engenharia civil. Entendi. Então, agora que a gente deu essa pincelada na área, vamos falar, obviamente, sobre a Alta. Novamente, parabenizo pelos 15 anos aí. Obrigado, Adriano. E diz quando é que você já tinha esse tino empresarial por conta do incentivo da família, e aí você teve esse aprendizado todo na PUC, e quando você decidiu falar assim, agora é comigo, matou no peito e falou, agora eu vou abrir a minha empresa, que é o teu sonho, do garoto lá de Goiânia, que queria vir para o Rio de Janeiro, e aí decidiu então empreender. Fala pra gente. Foi 2009. 2009 eu estava trabalhando ainda na HV Sensors, e aí eu tomei a decisão de que era momento de seguir um caminho dentro da minha área de conhecimento, dentro da área que eu era, de fato, apaixonado. Sentiu né? que já sabia o que queria e vambora. Já sabia. E o que eu fiz? Eu voltei à PUC. Né? Eu sempre tive uma relação muito íntima, tanto com a PUC quanto com os professores que lá estão, os grandes mestres. Você passou 5 anos da tua vida lá dentro também, Passei, né? Fora o tempo depois de... 7, fiz mestrado e por aí vai. e sempre me relacionei muito bem com todo mundo lá. Eu realmente eu gosto muito de estar na PUC, no departamento de engenharia civil. Tinha um belíssimo network. De geotecnia. E aí eu fiz um convite para alguns professores que lá estavam, né, para eles entrarem nessa empreitada comigo. Pô, bacana. Né? Porque eu sempre vi muito valor naquilo que era gerado e muitas vezes era restrito ao meio acadêmico. Publicação de trabalhos, formação de pessoas que tem sua importância gigantesca, né? Na própria geotecnia em si. Mas eu sentia falta de levar esse conhecimento todo para o mercado, para a sociedade. E por falar em mercado, tinham muitas empresas na ocasião, na área, e acho que tinham, você, pô, cara, podia ser melhor assim, assim, assado. 2009, 2010 ali, o mercado estava em franco crescimento, né? O Brasil estava em crescimento, né? Aquela The Economist lá, Brasil takes off, né? E realmente havia uma oportunidade, porque o Brasil em crescimento demanda de quê? Obras de infraestrutura. Sim. E obras de infraestrutura demandam do conhecimento diretamente, geotécnico. Né? Então eu vi aí uma oportunidade de fazer isso. Né? E aí, de fato, desses professores para quem eu apresentei essa ideia, um deles aceitou, um grande mestre, super querido, o professor Tássio de Campos. Né? Que então, você já citou ele, inclusive, aqui já no nosso papo. Exatamente. Então, a Alta vem da junção dos dois nomes, Álvaro e Tássio. Ah, rapaz, olha aí. Tá vendo? Então, tá vendo, Marcelo? Você sabia dessa, não? essa é a origem do nome da Alta. Que é alta tecnologia, já Alta, né? Junta o Álvaro com o Tássio, nós somos os dois fundadores da Alta Geotecnia. Maneiro. E aí só que a história do Tássio, né, tá intimamente ligada à pesquisa, à formação de recursos humanos, né, à universidade, ao ambiente acadêmico. E ele sempre deixou isso claro para mim. Olha, eu te dou todo o apoio que você precisar. Né? Meu nome, minha credibilidade. O Tássio é um cara super reconhecido internacionalmente, um cara super... tem PhD em Londres e tudo. Mas ele não seria o cara da empresa. E aí eu falei, tudo bem. Você falou da expressão matar no peito. Eu falei, não, essa eu mato no peito, porque a empresa... Eu quero tocar essa empresa, eu quero desenvolver essa empresa. Já era a tua pretensão desde garoto, né? Pois é. E aí o que nós fizemos? Levamos ela para a PUC. Então a empresa nasce dentro da incubadora de empresas da universidade, da PUC do Rio. Que legal. Isso no ano de 2009, então mesmo? Aí a gente... Ou a conversa demorou um pouquinho 2010, abril, dia 28 de abril, a gente começa na sala do Instituto Gênesis, porque a gente apresenta um plano de negócios
para a banca, né? Porque tem um processo seletivo lá, nós somos aprovados, e aí nós começamos a nossa história. E aí a gente começa, né? Começa a se desenvolver como empresa, né? Começa a formar pessoas, começa a correr atrás de clientes, né? Aí é o empreendedorismo na veia mesmo. Raiz, né? Coisas que eu não tinha muita afinidade, né? Não tinha o conhecimento prévio, mas tinha muita vontade. E dentro do ambiente da PUC, qual que é a vantagem de você estar na incubadora? É que eles têm as mentorias para cada área que você tem uma deficiência. Então, eu não sabia como se fazer uma gestão financeira de uma empresa, um plano de negócios, gerar até a questão mais comercial eu sempre tive, esse sempre foi um tino meu próprio, né? Mas a coisa de formação de pessoas, de time, então tudo você vai pegando e aprendendo. Vai entendeu? desenvolvendo, de repente você até tinha, mas não sabia e foi desenvolvendo. Não, cara, e o mais sensacional que eu vejo aí, o principal você tinha, que era a iniciativa, né? Que muita gente quer empreender e não tem esse primeiro passo, né? Que o primeiro passo é sempre o mais complicado, o que dá mais medo, mas, pô, tu foi lá com a cara e com a coragem, bateu na PUC e falou, pô, imagino que você deve ter conversado com uma galera. É isso aí. Entendeu? Com certeza. E conseguiu... o teu sócio que hoje está contigo ainda. O Tássio continua super... Continua na liderança técnica da empresa, né? Ele se aposentou da PUC, hoje é professor emérito da universidade. E ele ele nunca saiu da alta, né? Sempre se manteve lá, continua como sócio. Ao longo da nossa jornada, entraram outros sócios, né? A Manuela Galindo entrou como sócia em 2019, nossa hoje diretora operacional, né? Era nossa gerente, foi uma forma da gente trazê-la mais para dentro. A retenção de talentos é um dos valores que a gente carrega dentro da empresa. E ao longo desse período também entraram mais 2 sócios, aí sim como investidores. Entendi. Então hoje são 5 sócios. Somos 5 sócios. 5 sócios, 4 societários da Alta, então 5 sócios. Hoje a Alta é uma SA. Ano passado nós transformamos a Alta Geotecnia Ambiental Limitada em Alta Geotecnia Ambiental SA. É uma sociedade anônima, mas mais fechada, né, com 5 sócios. Maravilha, maravilha. E vamos falar então de tudo que vem sendo desenvolvido pela Alta ao longo desse tempo todo. Vamos voltar aí para o ano de 2009, 2010 para ser mais preciso. 2009 já falamos, que foi de tratativas, e dia 28 de abril de 2010 começaram os serviços da Alta. Vamos lá falar como é que foi esses primeiros contratos, como é que foram esses primeiros contratos, o desenvolvimento, a atividade em si da Alta. A pergunta é muito boa, porque é uma das melhores lembranças que eu tenho como Alta, é o primeiro cheque que eu recebi, como entrada para a contratação dos nossos serviços. Era uma indústria em Duque de Caxias, e a gente recebeu o contato via PUC, via Tássio. O Tássio direcionou isso para a gente, né? Entendia que a Alta tinha condição de realizar um estudo de passivos ambientais. E eu fui lá, né? Apresentei uma proposta para o cliente, ele falou, ok, mas vem para cá para a gente negociar. Nós negociamos e eu já saí com um cheque. Então eu lembro assim, como se fosse ontem, né? Eu voltando pela Avenida Brasil ali. Olhando o cheque toda hora. Dirigindo o carro. E o cheque na mão como o primeiro pagamento que você recebe por aquele empreendimento que você começou a gerar, cara. Isso é um orgulho gigantesco. Eu nunca mais me esqueço desse sentimento de voltar dirigindo, né, emocionado comigo mesmo, né, e trazendo esse cheque, né, como pagamento para um cara que confiou no nosso serviço. Isso para mim foi um dia marcante, né? E aí a gente foi se desenvolvendo, houve outras contratações, né? Claro que os serviços foram aumentando, inclusive de complexidade. Os primeiros serviços que a gente pegou eram menores, eram serviços mais voltados para a área ambiental, mas depois a gente foi se virtuando aí para a área geotécnica. Então, nós fomos contratados para fazer um trecho de uma ferrovia na Bahia, nós fomos contratados para fazer um mineroduto, né, que ia drenar, escoar toda a produção de minério do norte de Minas até o porto de Ilhéus, na Bahia. E aí nós fomos tendo mais e vocês foram tendo esse aceitação esse do mercado. Isso, nacionalmente também. Exatamente, alcance nacional. E isso foi fazendo com que a empresa fosse ganhando corpo, né? E aí você vai entendendo que como portas empreendedor... foram se abrindo porque você faz um contato com um, aí o cara, quem estava com vocês lá, Alta, aí e a coisa vai... É isso, é um serviço, ele vai trazendo outro, né? A gente, essa vida de empreendedor, ela é difícil, porque principalmente no início você tem que fazer tudo.
Então, desde da gestão financeira, a parte comercial, entra o contrato, você tem que desenvolver aquele projeto aqui também. E depois você tem que faturar, e depois você tem que fazer. Então você vai jogando em todas, né? Como no campo de futebol, você vai jogar nas 11 total, né? Então, isso é importante porque... Mas é legal, porque você permeando por todas as áreas, depois você pode saber o que está certo, o que está, porque tu atua em todos os lugares. Exatamente. E aí a empresa vai ganhando corpo e você vê que um só não dá conta, né? O eu-keep, ele precisa de mais gente. E aí a gente foi contratando pessoas. E por estar dentro da universidade, da PUC, ficou fácil, porque a gente trazia a mão de obra lá de pós-graduado. Então a PUC pode se dizer que foi uma grandíssima parceira, né? Total. As pessoas que entraram lá no início, algumas delas estão conosco até hoje. Né? Então aí a gente foi ganhando corpo, criando mais time, mais braço, né? Ao final de 2013, a gente ganha um prêmio de melhor empresa incubada do Brasil, de uma associação de empresas incubadas, né, com viés tecnológico. Então foi um prêmio que a gente foi até Recife para receber. Para a gente foi aquele momento também, Rodrigo, que a gente falou, com 3 anos de empresa, no máximo. Com 3, mas só com apenas 3 anos de empresa. Empresa incubada ainda na universidade, já brigando com empresas nacionais, né, de destaque, jogando fora. E aí, quando a gente recebe esse prêmio, fala, tá bom, chega de estar incubado, vamos embora. A gente aqui já chegou no ápice, vamos sair daqui, porque está na hora de dar um próximo passo. Está na hora de se desincubar. Né? Como um neném que está ali numa incubadora, né? Ele começa a receber oxigênio, alimentação e ganha cor, falou, chega, não posso mais ficar aqui, senão eu vou ficar travado no meu crescimento. Então, a gente sai da universidade e aí criamos uma sede no centro da cidade, por acaso, esse mesmo prédio que nós nos encontramos. Né? Em 2014, a gente vem para cá. E ali, vocês já contavam com quantos funcionários? Íamos ter na faixa de 15, 17, né? Uma empresa de consultoria, que ainda jogava muito na parte de infraestrutura civil. Né? Dentro desse período, né, dos primeiros 4 anos, a gente conviveu aí com grandes desastres naturais na região serrana do Rio. Sim, vamos falar. Fizemos projeto de contenção, fizemos um monte de coisa. Mas ainda era um momento bom para o Brasil. 2014 vem a crise, né, econômica, social que a gente viveu aqui de 14 até 16, que começa a derrubar, né, o mercado em si de infraestrutura. E aí nós sentimos muito, isso foi dar impacto para a Alta em 2015 para 2016. E aí nós tivemos que nos reinventar, porque nós, como uma empresa de venda de capital intelectual, de HH, né, a gente depende de quê? De pessoas. E se você não tem serviços, como é que você faz? Né? Então, a gente começou a se ver num mercado que estava caindo, o mercado de infraestrutura, e tivemos que achar outras soluções. E a solução veio na área de resíduos. Então, a parte de aterros de resíduos, aterros sanitários, ela entra a partir de 2015. Entendi. Né, onde a gente... Ou seja, então a necessidade fez você enxergar a oportunidade de abrir o leque de serviços da Alta. Exatamente. A gente já prestava serviços pontuais para essa área, mas não era a nossa área fim. Nossa área fim era a infraestrutura. Mas isso aí também faz parte do empreendedorismo, ou seja, você enxergar ali uma oportunidade de expandir o negócio. Foi ótimo para a gente, porque é uma área que o conhecimento geotécnico ele é fundamental. Você não coloca um maciço de resíduos de 100 metros de altura de pé se você não tiver um conhecimento geotécnico, entendeu? E essa era uma oportunidade bastante relevante, porque ali começaram a vir as regulamentações, a iniciativa privada passou a investir mais nessa área de saneamento, né, na área de resíduos, e o conhecimento e os aterros crescendo cada vez mais e já tendo alguns acidentes pretéritos, né, com aterros sanitários, com escorregamentos que causaram danos ambientais, patrimoniais e até sociais, né, no Brasil todo. Então, a gente veio com esse intuito de trazer mais uma das linhas de conhecimento que vem do Tássio, né, da geotecnia ambiental, e aí achamos nessa área, nesse segmento, uma ponte para a gente vencer essa crise. E foi uma ponte bastante oportuna, como você mesmo colocou, porque ela gerava para a gente contratos, né, com maior recorrência, com receitas recorrentes
né, e que geravam para a gente, como empreendedores, previsibilidade. Porque quando você está na área de serviços, muito bom. Você começa e termina. É. E aí você já tem que correr atrás do próximo, e seus custos não começam e terminam, eles estão sempre ali. Né? Então, quando você entra num segmento que te dá previsibilidade de receitas, você se planeja melhor. É. Então, para a gente foi fundamental. E uma certa tranquilidade. Tranquilidade. Aspas, né? E hoje nós somos um dos líderes de mercado aí na área de aterro de resíduos. Que bom, maravilha. E vamos falar aqui dos serviços, até para a galera entender. E eu também, né? Desde desse primeiro contrato do cheque, né, emblemático para você, para a empresa, lá de Duque de Caxias, mas para tratar de passivo ambiental, foi o que você falou, né? O que é isso, cara? O que é passivo ambiental? Passivo ambiental é um dano que você gera, seja na atmosfera, seja no solo, seja nas águas subterrâneas, né? É um dano ambiental que você acaba gerando por uma atividade industrial, então já aconteceu o problema, doméstica. Está indo lá para resolver o problema. Exatamente. A gente vai para investigar o tamanho do dano. Aí geralmente é uma empresa que causou um dano, nesse caso foi, e fala assim, meu irmão, vem aqui corrigir a minha cagada. Foi isso? Basicamente Exatamente, é isso. É isso. Entendeu? Os passivos eu fiz? O cara às vezes isso. não sabe nem o que fez. Exatamente. Ele sabe que ele tem um problema, muitas vezes ele pode ser autuado pelos órgãos fiscalizadores. Mas na verdade ele já recebeu uma notificação ou ele ainda nem recebeu? Ele tinha recebido uma notificação na época, né, e precisava resolver o problema e se dá um prazo para ele resolver meu irmão, aquele problema. corrige isso aqui. Aí o cara... Exatamente, irmão, porque as multas são altas. As multas ambientais, elas são altas. Trocadilho, a multa é alta. Ou é alta aqui ou é alta aqui. Exatamente. Alta aqui ou alta ali. Em geral, a alta aqui é mais barata do que a multa alta que eles sofrem. Mas é por aí mesmo, Rodrigo. Os caras, eles têm problemas, né? Na verdade, a engenharia está aí para isso, para solucionar problemas, né? E a nossa engenharia geotécnica, a geotecnia ambiental está aí. Porque a gente, como leigo, enxerga, grandes empresas que de repente não se preocupam onde, não sei qual é o termo certo, dejetos, enfim, resíduos, enfim, onde é que ele despeja isso. E mal ou bem foi o que aconteceu com essa empresa que contratou vocês para falar, querido, chega aqui, me ajuda, eu fiz alguma besteira aqui, fui notificado, preciso cumprir essa exigência aqui no prazo XPTO. Perfeito. É isso? É exatamente. Aí tu vai lá, investiga e fala, resolvi, só que agora você tem que fazer dessa maneira para que não torne a acontecer, não é isso? Perfeito. Já vou ser contratado pela Alta aí. Né? Vai ser um grande prazer tê-lo lá, cara. Eu que mando o currículo. Mas, então, essa é uma questão do passivo ambiental que pode-se dizer que é a grande maioria dos problemas. As empresas não se preocupavam, hoje se preocupam mais com essa questão? Perfeito, é isso. Né? No início das atividades industriais, né, em qualquer país, né, as preocupações com a segurança, com os danos que você causava ao terreno, aos rios, eram menores. Né? Com a evolução disso e os danos gerados, né, foi gerando o quê? Foi gerando medidas de segurança, de proteção. Então, hoje, qualquer empreendimento industrial que você faça, né, no Brasil, você precisa seguir um rito de licenciamento. Imagino que, pelo menos, deveria ser, se não é, uma das prioridades da empresa, né, para ela se colocar de pé. Total. Respeitar a questão ambiental, porque antigamente pensava-se primeiro no lucro, né, cara? Essa questão de ambiental, isso é besteira, né? Não, só antigamente, não. Hoje em dia há uma preocupação. Você não consegue iniciar a operação do empreendimento industrial, de logística, de energia, né? Se você não demonstrar para o órgão ambiental e muitas vezes para a sociedade por meio de audiências públicas que aqueles impactos potenciais, né, se acontecerem, são de menor porte. Se vierem a acontecer, são mitigáveis, são resolvíveis, né? E aqueles que podem ser controlados com antecedência, com medidas preventivas, vão ser. Então, ele tem que mostrar por documentação, projetos, por estudos ambientais, de flora, de fauna. Hoje há uma fiscalização legítima. Não que a fiscalização do povo não seja legítima, mas digo legítima de um órgão fiscalizador. Né? Assim como tem hoje a imprensa, a própria população se preocupa. Existe é uma coisa que municipal. Ainda bem que dá caiu no popular da pessoa falar, e aí, está se preocupando com o meio ambiente e tudo mais? Não, hoje ocorre fiscalização ambiental a nível municipal, estadual e federal. Então, dificilmente hoje uma empresa vai surgir sem estar enquadrada nas questões ambientais. Pode acontecer, ao longo da operação dela, ocorrer um acidente. Um problema, mas isso aí um acidente. Normal, pode acontecer. Acidentes podem acontecer, então é isso.
Indo na linha dessa cronologia dos serviços prestados pela Auto, você falou do passivo ambiental, tudo certo aí? Perguntar para a turma, tá tudo certo aí, mano? Isso é uma aula, hein, cara? Cuidado, isso valeu, hein, cara? Olha aí, cara. Aqui das rodovias, como é que era a atuação da... Como é que é a atuação da Alta numa rodovia? Ou seja, vai construir a rodovia ou também já está... Pode ser dos dois casos, imagino eu, né? Tanto na construção quanto na manutenção. Pô, não foi respeitado lá atrás uma coisa e agora você tem que também chegar lá para resolver. Pode ser preventiva e também... Então, a rodovia ela é uma obra linear. É uma obra que percorre grandes distâncias. Né? Podem ser dezenas, centenas, até milhares de quilômetros. Sim. Como a rodovia existe ferrovias, linhas de transmissão, dutos, né? Hidrovias. Né? Então, todas essas obras lineares... O que você precisa? Por que o conhecimento geotécnico é importante? Porque quando você trafega, né, por áreas muito extensas, você pode passar por diferentes tipos de material, de solo, de rocha, né, de travessias de rios. Então, você tem que conhecer, né, aquele terreno o qual você vai passar para quê? Para que você possa, na ocasião de projeto ainda, tomar as melhores decisões com relação ao traçado. Então, falei lá atrás da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sim, que o solo né, com solos muito compressíveis, mole, muito mole. Né, você fazer uma Avenida das Américas ali, você precisa de uma solução de fundação bastante importante. Mas se existisse outro traçado que fugisse daquilo lá, o empreendedor preferiria. Por quê? Porque ele vai gastar menos dinheiro. Então, a importância do conhecimento geotécnico, né, antes de você implementar uma obra de rodovia, como você perguntou, é essa. Você pode, ao conhecer aquele lugar por onde você vai passar, você pode optar por escapar de problemas que vão te custar muito dinheiro, seja na implantação ou na manutenção, na operação daquilo lá, entendeu? Então, o conhecimento geotécnico ele vem para dar também esse subsídio. Né? Por isso que ele é importante para o desenvolvimento, né, social e econômico de um país, porque essas grandes obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, dutos, né, elas precisam, né, desse conhecimento prévio. Né? Entendi. E muitas dessas obras foram construídas sem essa observação e por isso que aconteceram alguns problemas. A gente vai entrar na questão dos desastres, que é de conhecimento popular, né, como o rompimento de barragens, né, em Brumadinho, Mariana. Sim. E isso ocorreu exatamente pelo quê? Pela negligência ou a não observação dessas questões técnicas de solo? Daí um parecer rápido. Nas rodovias em si, muitas vezes você tem que ligar o ponto A ao ponto B. São duas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, Itaboraí e Nova Friburgo. Para chegar a Nova Friburgo, você precisa subir a serra, né? Então, para subir a serra, não tem jeito. Você vai precisar fazer cortes, aterros, você vai precisar causar algum impacto naquele ambiente ali, ambiente geológico, pedológico, geomorfológico. E quando você não tem solução melhor de traçado, é aquilo mesmo. E aí você faz a obra em um ambiente que pode dar problema, pode te causar problema. Então você já faz sob o risco, mas um risco calculado. Sabendo que aquela é uma região de risco e que pode acontecer algum tipo de problema, né, ao longo porque essas rodovias que você vê, às vezes, uma imagem, rodovia rachada, isso aí é o quê? A primeira coisa que você olha e fala assim, cara, isso foi construído numa área que não... Mas nem sempre é assim. Pode ser o pavimento também, mas se é um problema do solo, é o solo que já não está, né, suportando aquela carga, né, de tráfego de veículos lá naquele local. Aí é o que eu vou te perguntar, tipo assim, não querendo normalizar, mas uma rodovia dessa rachada, como às vezes a gente vê na televisão, não significa dizer que foi construído sem a observação desses critérios, não é? Pode acontecer. Pode acontecer. É um acidente, como um acidente aéreo. Até porque os materiais... O avião não foi feito para cair, mas o avião cai. E os materiais, eles se desgastam. O concreto, ele foi projetado para durar 30 anos. O pavimento foi projetado para durar tanto tempo. Mas como é que faz? Então, deu 30 anos, o pessoal falou, opa, parou, interdita, troca? Você tem que trocar. São materiais que têm que ser trocados a cada tempo. Mas isso é obedecido ou deu aqui o prazo? Então, tem um maluquinho com... Esse é um problema sério, né? Não à toa. Ele liga um sinalzinho de alerta, aquela via lá vai fazer 30 anos
daqui a 6 meses, já começa... É isso. Porque também tu não vai esperar dar 6 meses certinho, 30 anos certinho, né? No dia, né? Mas é por aí, porque... E é por isso que, já meio que fugindo um pouco, você traz a iniciativa privada e faz as concessões rodoviárias para que a iniciativa privada possa fazer esses investimentos. Te dá toda essa estrutura de observação, de quando tem que fazer a manutenção. A Via Dutra hoje, que liga Rio a São Paulo, não era do jeito que está hoje. Entendi. Porque realmente você vê algumas largadas, a questão da iniciativa privada, para te dar todo um aparato de falar, olha, organizado, falar, está completando X, tem que fazer manutenção. Exatamente. Ou seja, uma manutenção constante também, imagino eu que dura ainda mais, ou seja, 30 anos se não tocasse, mas está fazendo uma manutenção constante. Perfeito, é isso mesmo. Então, beleza. Então, estamos alinhando. Vamos falar sobre esses desastres, porque eu acabei de obter de você uma resposta que acredito que seja a dúvida de muita gente. Quando você vê esse tipo de coisa na televisão, você fala, pô, um absurdo, olha lá, tá vendo? Entendeu? E nem sempre é uma atividade do humano, do ser humano. Não é uma negligência, não é uma inobservação de alguma coisa que ele deveria ter seguido ali, né? Sim. Então, vamos falar sobre os desastres naturais. E até que ponto os desastres naturais eles se tornam ainda piores pela não atuação ou atuação negligente de um ser humano. Vamos dar um exemplo que eu tinha falado aqui sobre essa questão de barragens, né? Explica pra gente primeiro o que é a barragem, para depois a gente falar do rompimento de barragem e as consequências. Tá bom, Rodrigo. Então, a barragem, como o próprio nome diz, é uma estrutura física que dá um barramento, que faz um barramento a alguma coisa. Em geral, ele pode fazer o barramento a um reservatório de uma usina hidrelétrica. Então, você tem uma usina hidrelétrica que vai gerar energia para uma determinada população, energia essa vinda da ação da água, né? E aí você faz um reservatório para poder acumular essa água para poder gerar energia. Então, uma hidrelétrica. Em algum local, né, em geral de um rio, de um talveg ali, de uma depressão, você tem que fazer um barramento para gerar este reservatório. Então, ou seja, para esse curso dessa água. Isso é uma barragem. E aí, o serviço da geotecnia, obviamente, tem a participação completamente ativa, né? Ou seja, na construção dessa barragem. As fundações dessa barragem, como é que ela vai se conectar às ombreiras, né, ao terreno que está em volta ali, porque você está falando de um eixo de rio, né? Então você vai botar um elemento estruturante ali, ele tem que ter uma fundação adequada, tem que ter ombreiras adequadas. Mas, desculpa, então, te perguntar, a questão da barragem, ela necessariamente ela vem ao lado de uma empresa nesse sentido? Ela precisa de um projeto. Sim. Eu vou montar a empresa. Sim. E eu tenho que ter a barragem. Empresa de geração de energia? Isso. Sim. Isso é a condição sine qua non. É a condição sine qua non. Essas novas barragens, Belo Monte, Santo Antônio, né, elas vêm dos investimentos. Por mais que, mesmo antigamente, ainda que o pessoal deixasse um pouco de lado, também, mas mesmo tudo tem que vir e vem de um projeto de engenharia bem feito. Era só para entender se na ordem cronológica isso já havia sendo negligenciado e acabou... Não, e pelo contrário. Não, porque obviamente, imagino eu que muita coisa acontece, não foi feita agora, né? Na verdade, é uma coisa que já vem de muito tempo atrás, que agora que está causando dano, ou tô errado? O Brasil... Tipo assim, o cara deixou de fazer isso há 10 anos atrás e agora que deu problema não foi o cara... Obviamente, o cara de repente chegou, teria que resolver, mas... Acho que tem caso e caso. O Brasil, ele tem grandes exemplos de obras excelentes de engenharia de barragens. O Brasil sempre formou, décadas de 40, 50, 60, grandes barrageiros, são chamados barrageiros. São geotécnicos, estruturais, hidráulicos, que montavam, né, uma maneira tecnicamente adequada de você implantar aquele barramento no rio, com reservatórios brutais, imensos, com desníveis de centenas de metros e tudo. Então... né? Então, essa engenharia, principalmente no Brasil, sempre foi muito bem formada, muito bem desenvolvida. O Brasil ele exporta barrageiros mundo afora. Né? Mas, como eu falei, esses problemas eles podem ocorrer por diversas maneiras. Né? Muitas vezes um sismo, né, um problema de fundação, um problema de desgaste do terreno, dos materiais, etc.
ou até, eventualmente, problemas devido ao clima, às chuvas, né, excessivas, você pode ter problemas em reservatório. Então, assim, como eu falei, existem acidentes, né, ou incidentes. O incidente é quando você não tem vítimas, acidentes quando você tem vítima, né, que podem gerar esse tipo de problema. Mas não necessariamente eles vêm do projeto, né, eles vêm muito mais da operação. E aí isso vale também para as barragens de mineração. Né? Quando você fala de barragens, elas têm as barragens de água e de rejeitos de mineração, né, que recebem todo aquele rejeito que é gerado no processo de beneficiamento do minério, né? Também são barramentos, em geral, de terra, e aí você pode fazer a ampliação da barragem à medida que você vai recebendo mais rejeitos, né? E aí sim são barragens que têm um comportamento diferente das barragens de água, né? E aí elas necessitam de um cuidado muito maior, de um acompanhamento muito maior para que não haja acidentes, como foram os 2 últimos casos. Aí chegou no ponto que eu queria. Porque a barragem, a grosso modo, né, para a galera que não é da área, barra literalmente, ou seja, os resíduos, seja a água. Isso. Certo? Certo. Então, há todo um projeto, o Brasil já é referência há muito tempo nessa questão do barramento, né? Os barrageiros. Os engenheiros de barragem. Barrageiros. Mas acontecem acidentes, como você falou, quando tem vítimas, ou incidentes quando não tem. Tô prestando atenção aí, Márcio, tá vendo? Ó, dá para fazer aí o teste. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E como aconteceu, a Brumadinho e Mariana foi em 2014, a gente está em 2025, 10 anos aproximadamente, né? Brumadinho um pouco mais recente, mas nem tão recente assim, né? 2019. O que aconteceu exatamente nesses 2 lugares? O que eles têm de semelhança? O que difere? E o que de fato aconteceu para que a galera entenda? Não rompeu a barra, mas rompeu por quê? Então, são 2 processos distintos, né? São barragens que cresceram à medida que a mineração foi produzindo mais minérios, né? Então a barragem tem que crescer. A barragem tem que acompanhar o crescimento. Isso. Ou seja, então foi produzindo mais. Diferentemente de uma barragem de água. E o termo que se dá é o resíduo de minérios. Rejeitos. Aí, quer dizer, está aumentando a produção e, consequentemente, está tendo mais rejeitos. Você vai aumentando a barragem. Você tem que aumentar. Esses 2 casos, né, falando a grosso modo, você vai ampliando a barragem, alteando essa barragem para dentro do reservatório dela. Onde a fundação é o próprio rejeito. Não, peraí, volta aí. Como é? Aumentando, como é que é? Vamos lá. A barragem ela começa com uma determinada altura. Certo. Vamos colocar aqui 15 metros. Certo. 15 metros de altura. Tá? Então, um muro que eu digo muro. Quando você vai aumentando a produção dos seus rejeitos, então, né, a produção. O cara da empresa contrata alta, você sobe o muro lá, que é a barragem, depois de um estudo todo de solo, maravilhoso, deixa lá. Na verdade, você já faz o projeto inteiro. Só que você vai implementando ele por fases. Então, a primeira fase são os 15 primeiros metros. Certo. Tá? Nesse caso... Mas isso tudo tem que estar conectado. O que está produzindo para saber Exatamente. Qual é o tamanho da... Você tem que preencher aquele reservatório. Entendi. O reservatório está chegando no final, você precisa aumentar mais a barragem. Mas esse controle mais é feito pela empresa, que tem que falar, querido, agora está aumentando aqui o negócio, ou você que já tem esse controle todo? O projeto já está feito. Não, mas quando vai aumentando a produção e, consequentemente, Isso, tudo para e passo, tudo sincronizado ali. Né? Então, tem como ninguém ser surpreendido. Não, isso tudo é tudo dentro de um cronograma, de uma linha operacional. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Segura ali. Então, você está chegando no topo ali daqueles primeiros 15 metros, você precisa de mais 15. Né? E aí, esses próximos 15, dessas 2 barragens que romperam, eles foram alteados dentro do reservatório. Você usa o próprio rejeito como a fundação dessas paredes que você está subindo. Conseguiu entender? Consegui. Mas isso é normal. É normal. Hoje não é mais aceito. Mas até então... Mas por conta disso? Por conta dos acidentes, hoje é proibido você ter barragens alteadas por este método que se chama alteamento de montante. Existe o alteamento de jusante... Ou seja, ultrapassou os 15 metros iniciais e foi lá e daqui ia fazer uma outra? Faz uma outra, só que dentro do reservatório. Entendeu? Como o rejeito que você armazenou lá, ele vira a fundação. Só que é porque esse rejeito é um solo. Que se ele for bem drenado, ele vai ter um comportamento, uma capacidade
de suporte da carga suficiente para receber mais esses 30. Uhum. E aí depois você bota Então mais. era uma prática comum. Sempre foi uma prática comum. Agora que depois funcionou. do problema que não é mais. Exatamente. Entendi. E o rompimento da barragem, né? Porque isso foi notícia e, enfim, um acidente terrível, né? Que ficou marcado. Mas esse rompimento que se dá é um termo, porque houve algum tipo de rompimento mesmo de barragem ou não? É o fato de não ter conseguido segurar. Aí se dá esse termo. Porque rompimento você pensa o quê? Quebrou o negócio lá, mas não teve nada disso. Em geral são eventos muito rápidos. Uhum. Em Mariana, foi um evento que começa num trecho com a saída de água, né, porque tinha muito material, a barragem se liquefez. Né, e a gente tem que entrar nos termos talvez mais técnicos, que eu vou ter um pouco de dificuldade em falar da forma simplificada. Mas, em geral, são eventos muito rápidos, mas eles têm uma ordem de acontecimento. A barragem de Brumadinho, por exemplo, você tem um vídeo hoje que é clássico, né, que mostra que em menos de um minuto a barragem se desfaz completamente. Então ela se desfez mesmo. Então ela rompeu. Se desfaz. Então, efetivamente ela se rompeu. liquefez. Tá, liquefez. Por quê? Não, mas é importante, acho que isso vale para a turma, porque, como eu falei, o barramento está sobre um rejeito, que, em teoria, era para estar consolidado. Uhum. Mas se tem algum gatilho que faz com que aquele comportamento mude, ele pode fazer aquele material se liquefazer. E aí... E ele perde o suporte. Você tem ali quase uma centena de metros ali sobre um material não mais consolidado. Uma área extensa, imagino eu. Uma bem área extensa, e aquilo é de uma forma muito abrupta. Então tem um vídeo muito característico aí, que pode ser achado na internet, né, que é em questão de segundos a barragem toda se vai embora, se liquefaz, e aí você libera todo aquele material armazenado, né, que vem numa onda. Você está citando Mariana ou Brumadinho? Ambas foram dessa forma, só que Brumadinho está filmado. Brumadinho você tem a filmagem exatamente do... Brumadinho foi a mais recente. Foi a mais recente. Da ruptura e daquela onda. Então, né, Álvaro, cara, nada ali foi relacionado às condições do tempo. Não, nenhuma das exatamente por esse não ter dado conta, a barragem não ter dado conta. Né? A barragem... Trocando em miúdos é isso, a barragem não aguentou. Então, ela rompeu, como se usa o termo, né, que é divulgado, exatamente por isso. Não deu conta. Tanto em Brumadinho quanto em Mariana não tem nada a ver com as condições de tempo, porque a pessoa acha que choveu pra caramba e o troço inundou. Quer dizer, uma outra coisa que também tem que ser desmistificada, nesses dois que casos, não tem nada a ver. São os resíduos lá que a barragem não comportou. Exatamente. E aí houve o rompimento, liquefez. Isso, se liquefez, perfeito. Entendeu? E, cara, mas... Então, você pode dizer que ali não foi nada feito de errado. Não estou querendo jogar essa responsabilidade para você, mas pelo que você me falou, historicamente, era uma prática que se utilizava, né, de aproveitar o resíduo para subir uma segunda barragem. Não sei se é uma segunda, mas enfim. Sim. Pelo que eu entendi, seria isso. Era uma prática, mas que infelizmente não deu certo em uma, só que anos depois... ela ainda foi utilizada e também não deu certo, e é ali que falou, acabou, não vamos fazer mais dessa forma, é isso? É isso. Na verdade, uma barragem não cai por um problema só, ela cai por um acúmulo de problemas. Então vamos falar de problema. Ao longo do tempo. Né? E aí entra as responsabilidades, elas acabam se dividindo, todas, né? Entre o empreendedor, o órgão fiscalizador, os engenheiros, né, que quem trabalharam acompanha, lá. Né, quem projeta. Então, tem que fazer toda uma apuração, né, em torno desse histórico todo, porque realmente ela não cai. A ruptura, ela se dá em fração de segundos. Como eu falei, em menos de um minuto, mas capaz ela de se desfaz acabar toda. Só que ela é um efeito de várias ações que muitas vezes vêm de anos atrás, seja pela escolha do local de implantação da barragem, porque havia algum problema de fundação, algum problema nas ombreiras, seja por questões da linha de produção, seja por questões de manutenção, seja por questões de acompanhamento do comportamento dela, que era para ser de um jeito e acabou sendo de outro, né? Seja um gatilho, né, de um sismo, aí sim... O que seria o sismo, cara? Sismo é um tremor,
tremor, aí pode ter causas diversas, né? Mas gera uma frequência de vibração no solo. É comum? No Brasil é muito comum. Por incrível que pareça, obviamente, a gente não sente, né? Nós não temos terremotos. Sim. Né? Assim, na verdade, nós temos terremotos, mas não temos terremotos com os efeitos que nós temos, né, em países mais sujeitos a isso. Sim. Eu diria que você não... né, o ser humano não sente, né? O solo, obviamente, sente, treme, pode causar até alguma coisa. Mas se você não... Pô, tá tremendo aqui, você não... E aí é isso. Às vezes, uma frequência de vibração, por menor que seja, pode ser um gatilho para fazer esse efeito de liquefação do solo. Mas né? imagino eu que até essa questão do sismo, né? Também é um trabalho da geotecnia de prever, pô, esse solo aqui ele está suscetível a isso, esse aqui não. Total. Quer dizer, é um trabalho minucioso, né, cara? Entendeu? Por isso que a investigação ela é a base de cada projeto. Você investigar, quanto mais você investigar aquela... Porque ali são materiais da natureza. Você tem um tipo de material num ponto X, você caminha mais 20 metros, você pode ter outro tipo de material. Entendi. Cara, então, se você não uma coisa bem complexa. É complexo. Então, da mesma maneira que é complexo você analisar um solo, também é complexo você chegar e falar qual foi a causa, né? Com certeza. De lá, de falar assim, pô, foi negligência da empresa, foi negligência do engenheiro, foi negligência, inobservância do órgão fiscalizador, entendeu? Agora, uma coisa que de repente a gente já pode... Porque todo mundo já olha, obviamente, como teve todo aquele clamor popular, pô, né, vidas, né? Sim. A gente tem que falar, pô, cara, o que aconteceu? Quer buscar saber, mas tem que ser uma coisa muito mais técnica do que o que mostram pra gente. Então, você fala assim, pô, cara, isso aí foi um erro de fulano, beltrano, ciclano. Tem que entender, investigar e saber o que aconteceu. Então, uma primeira coisa que você já verifica, já esclareceu para todo mundo, é que houve o rompimento, mas não necessariamente, pelo menos de cara, não, isso aí foi um vacilo aqui, a barragem estava abaixo, ou estava acima, ou foi construída de maneira inadequada. A princípio... Sim. Né? É o que eu falei, são vários vacilos, você falou, acumulados. Então são pequenos vacilos que culminaram com esse acidente. São pequenos vacilos. A barragem não cai naquele dia que ela rompeu. Ela vai caindo. É isso que eu estou te falando. Por isso que eu estava falando anteriormente de trazer um histórico. Não o problema não foi aquele dia, não foi aquele mês, de repente nem aquele ano. É uma coisa que chegou uma hora, acumulou. Exatamente. Né? Ela precisa de um gatilho, né? Mas ela vai caindo com o tempo. Né? Até um dos livros que eu li sobre Mariana, ele fala exatamente isso. Né? Que a barragem não cai de um dia para o outro. Ela cai a partir de uma sucessão de erros ou de decisões não tomadas de forma correta. E não tem como a gente saber hoje. Até tem. Pode suspeitar. Hoje em dia, né, é meio ruim falar isso, né, mas você aprende muito com os acidentes. E a engenharia, se você investigar bem esses acidentes, e foram 2 acidentes bastante estudados pela comunidade técnica. Então, hoje... dá para entrar na internet, pegar pareceres exatamente dizendo o que aconteceu nas duas barragens. Mas o que me causa estranheza é que você falou que os 2 acidentes foram similares, né? Foram. Só que tiveram um lapso temporal de aproximadamente 8 anos. Mais barragens que foram construídas na década de 70, 80. Eu sei, mas deveria-se ligar um sinal de alerta, por exemplo, eu estou em Mariana foi o primeiro, né? Foi. Aconteceu essa parada em Mariana, que era inclusive no mesmo estado, né? De Brumadinho e Mariana, né? Cara, aconteceu um negócio ali. Isso. Não sei se são próximos, mas enfim, no mesmo estado, né? Minas. E, cara, no mínimo, né? Você tem que ligar um sinal de alerta e falar assim, cara, vamos ver como é que tá tudo na boa aqui. Mas foi isso. Né? A partir do primeiro acidente e depois passando pelo segundo, houve muito mais, além da questão da comoção nacional, aumentou-se muito a fiscalização. Aumentou-se muito o conhecimento gerado por estes acidentes de coisas que se faziam antes, que deixaram de ser feitas depois, como, por exemplo, a questão do ateamento de montante. É uma questão que eu não vou entrar nem no mérito se deveria ou não deveria fazer. Acho que a partir do momento que você conhece o que você está fazendo, você pode fazer, conhecendo os riscos e tudo. Né? Mas gerou-se muito aprendizado a partir daí. Hoje, né, com maior fiscalização, com as empresas de engenharia mais bem formadas e capacitadas, né, você, e tendo aprendido com o que se aconteceu lá atrás, você consegue tomar medidas para que isso deixe de acontecer ou que o risco seja muito menor, né, a probabilidade de ocorrência seja muito menor do que
quando era há alguns anos atrás, entendeu? Então, e você falou que Brumadinho teve imagens, né? E as pessoas acho que participaram mais ativamente do problema ali, né? Muito, em ambos os casos. Vieram consultores internacionais, estudaram muitos problemas. Agora eu não me recordo, cara, a quantidade de vítimas de um acidente de outro. Mariana, salvo engano, foram 26 pessoas, né, que não foram evacuadas, porque a onda... Mas isso moradores locais moradores ou não envolveu vila... funcionário nem... Não, nesse caso específico, eu acho que teve alguns funcionários de empresas que estavam prestando serviço para a barragem naquele momento. Mas, salvo engano, foram 26, menos de 30. E Brumadinho, agora eu não vou chegar ao número correto, aí não sei se chegou a 300 pessoas. Mas agora, foi maior, porque atendeu mais a comunidade. Foi maior, né, porque... e a própria indústria, né, tinha edificações, né, bem próximas do local da ocorrência, né, e pessoas que não tiveram tempo, como eu falei, é um evento muito rápido. Muito rápido. E qual o horário? Agora não me recordo. O horário do almoço. Você perguntou o horário? O horário foi tipo horário comercial, dentro do horário comercial. Ou seja, porque imagina se isso acontece de madrugada também, né, cara? Sim. Brumadinho foi horário bem próximo do horário do almoço e... Mariana, agora eu não vou lembrar ao certo, mas era um momento também que as pessoas... Enfim, mas um desastre realmente. Então, isso, pessoas de fora, inclusive do Brasil, vieram para cá para estudar o caso. Então, a gente não consegue diagnosticar, apontar. Foi exatamente esse o problema. Realmente, você acredita que tenha sido uma sucessão de coisas que culminaram com esse desastre. Exatamente. O processo em si você consegue mapear. Agora, as causas exatas, né, o gatilho, eu acho que tem toda uma construção, tem hipóteses, né, estabelecidas, e aí eu acho que cabe a cada um, né, estudar elas e dar um porque o que eu acho legal, né, do trabalho de vocês, né, da geotecnia, é não só resolver o problema quando ele já existe, como foi o caso do teu primeiro cheque lá, né, que foi para resolver o passivo ambiental. Sim. E o que eu acho interessantíssimo é a questão da prevenção, que é exatamente isso que a gente está falando. É isso. Então, quer dizer, para evitar que um desastre aconteça. Sim, né? sim. Seja um desastre ambiental, seja um desastre desse social, né? Perfeito. Então, por exemplo, uma construção numa encosta, quando é permitido, quando não é, porque a gente vê muito isso, está do nosso lado. A gente olha, vê algumas casas, por exemplo, Petrópolis, né? Que foi uma coisa que aconteceu, não me recordo agora de tempo, eu sou ruim demais. 2011, ano passado também teve acidente. Teve acidente, mas acho que aquele forte foi em 2011, né? Foi. Olha só, cara, já tem 14 anos, cara. Então, aí você olha, você começa a ler e falar, construções irregulares, que aí desceu uma casa e foi lambendo as outras. Aí, o que você pode dizer a respeito disso? Porque, por exemplo, ali tem uma construção. Aí, obviamente que você foi contratado para... um condomínio, de repente, pode surgir ali. Sim. Vão te contratar. Uma empresa vai ser montada ali, pode te contratar. Você vai falar assim, cara, aqui pode construir, mas para construir tem que fazer isso, aquilo outro. Então, meu irmão, aqui não dá. Não pode acontecer? Pode. Então, o que acontece, né, em geral, né, aqui no Brasil, é a urbanização desenfreada, desorganizada, não planejada. Né? Então, é aquilo que eu falei. Hoje, já há muito tempo, você tem conhecimento suficiente para dizer se a área é mais ou menos susceptível, vulnerável a um problema geotécnico, a um escorregamento, por exemplo. Né? Então, as áreas de serra, os ambientes de serra, como Petrópolis, né? Friburgo, né? Muito próximos a rios, exatamente. Então, você tem ambientes, né, propícios para aquele tipo de evento. Né? Então, hoje, né, as pessoas percebem, né, que existem muitas residências, muitas construções em locais de risco, mas já são fatos já consumados. As pessoas já estão lá. Foi feita uma vista grossa quando começaram a construir. Exatamente. As construções são irregulares muitas das vezes. Né? E eu não sei como é que é o órgão fiscalizador, se chega lá e há uma comoção popular. Não, vai desabrigar o sujeito, deixa ele aí, não sei o quê. E as consequências são terríveis, né? Quem está com a caneta na mão, ela tem que ponderar lá, né, o capital político que ela tem, né, desalojar determinadas áreas, né, que deveriam ser desalojadas, né, mas confrontar isso com o que ele vai ter de impacto, né, na questão política. Política, né? Exatamente. Mas, por outro lado, tem a questão social, que é bastante importante. Né? Que deve ser, né, a prioridade, né? Ou seja... Exatamente. Porque, por exemplo, Petrópolis, já que a gente está falando do caso, vamos falar sobre um caso concreto aí que também chocou muito e existe muita dúvida. Imagino eu.
que ali efetivamente aconteceu? Eram construções irregulares, mau tempo, solo? O que aconteceu ali em Petrópolis? Em 2011, você teve um evento bastante extremo, né? Hoje o pessoal chama, né, das mudanças climáticas, os eventos extremos. Então você teve, num curto período de tempo, em questão de 1, 2, 3, até 4 horas, um volume muito intenso de chuva. Então foram, sei lá, da ordem de 400, 500 milímetros de chuva. Foi uma coisa que fugiu à normalidade, né? Foi uma coisa bem excepcional, né? Fugiu à normalidade e muito localizado. Além disso, você teve também algo que se estudou bastante depois disso, principalmente o professor Tássio, né? A questão dos sismos gerados pelos trovões. Então você tem uma conjunção de fatores, então, de chuvas intensas. Da terra ainda tem o do trovão também? O trovão, ele gera uma vibração no terreno. Rapaz. Né? Então, por ele gerar uma vibração no terreno, ele pode ser um gatilho para uma mudança de comportamento. E quando você ainda está num ambiente de muita infiltração de água, porque a chuva era muito intensa naquele momento, né? Então, a conjunção desses fatores associados a uma construção em encosta... que não foi estudada para construir... Você tem um acidente que culminou na perda de mais de 1.000 pessoas. Né? Então, porque uma construção dessa irregular, diante desse fenômeno natural, porque eu posso chamar de fenômeno natural porque não é normal acontecer o que aconteceu, né? Mas se tivesse sido construído nas condições ideais, não teria acontecido. Os impactos seriam menores. Naquele caso, você tem enchente de rios. Sim, mas uma casa desabar... Mas a casa desabar, se ela tivesse no local que havia sido planejado anteriormente... É onde eu queria chegar. Porque uma casa dessa que foi construída irregularmente, ela desabou e veio lambendo as outras casas que estavam construídas em lugares regulares, não é? Não foi o que aconteceu? Diversos casos, exatamente. Mais uma vez, foram 1.000 pessoas que morreram. Então, foram múltiplos escorregamentos, né? Alguns deles, inclusive, em zonas que não eram tão esperadas, né? Áreas muito vegetadas, sem gente, né? Ninguém ali. Então, tem-se esse mito de que em costas, né, muito bem vegetadas, você tem uma chance menor de acontecer um escorregamento, mas nem sempre isso acontece. Sempre. A conjunção de fatores pode provocar isso. Mas o fato é que, sim, né, você tinha um ambiente muito antropizado, muita gente morando em lugares... Mas você credencia esse número excessivo de morte por conta de... Cara, na verdade é concreto descendo do morro, né? Também, uma terra também, exatamente, enfim. Mas muito por conta exatamente dos escombros, né? Foi, cara. É uma conjunção de fatores. O evento aconteceu na quarta-feira, né, em janeiro de 2011. Na sexta-feira eu fui lá. Então, o ambiente era um cenário de guerra. E não foi rápido assim, né? Porque foi durante um tempo, né, cara? Foi uma noite. Foi uma noite inteira, né? Todos estavam dentro de casa. Ao contrário de um rompimento que acontece em frações de segundo, já causa aquele... Foi uma sequência de eventos, né? Mas, mais uma vez... Mas concentrado num lugar só, né? Friburgo, Teresópolis e parte de Petrópolis. Então grande parte da região serrana. Né? Então, era uma chuva muito concentrada. De vítimas somando esses 3 lugares. Somando esses 3 lugares. Uma chuva muito concentrada. Mas à noite ambientes rurais também. Cara, à noite todo mundo em casa, né, cara? Todo mundo em casa. Então, eu cheguei lá num ambiente de guerra, com prédios, né, de sobrados de 3, 4 andares. Soterrados. E terra até o 4º andar. E pessoas e famílias lá olhando para baixo. A minha família estava aqui embaixo. É triste. Assim, foi um ambiente muito, muito pesado e que precisou de muito apoio. E quando você foi lá, você foi para... te chamaram? Eu fui como voluntário. Você foi como voluntário. Né, já dentro da alta geotecnia, mas como empresa ainda dentro da PUC. A PUC tinha sido chamada, né, pelo professor Cláudio Amaral. Na época ele era diretor do DRM. E nós chegamos lá como voluntários para ajudar, com o nosso conhecimento geotécnico, né, tentar dar apoio às ações da Defesa Civil, do Exército. Então, a ideia era essa, né? Mas, na ocasião, o time já estava bastante completo lá e nós acabamos retornando. Mas o que eu consegui ver lá foi um ambiente bastante triste, porque você tem um impacto gigantesco, muitas mortes, assim, foi muito triste mesmo.
Cara, então eu posso dizer que o diagnóstico que se tem desse acidente foram também sucessões de coisas, né? No caso, construções irregulares, mas também uma excepcionalidade da natureza. Entendeu? De, chuva, muito tempo, no mesmo lugar, concentrado, volume de água. Trovões. Cara. Então, mas são coisas que você tenta minimizar, né? Você não tem como evitar isso. Fenômenos naturais, não. Mas onde o ser humano pode botar a mão, ele tem como evitar ou, no mínimo, minimizar, né? Que é não, cara, essa área aqui é de risco, por favor, saiam. Só que tem questões complexas, políticas e tudo mais, né? Porque o cara chega lá, tira a galera, desaloja, enfim, a gente sabe como é que são as coisas. Como acontece aqui no próprio Rio de Janeiro, no município, né? Sim. Nos morros, nas comunidades, muitas construções ali são irregulares. A gente vira e mexe no noticiário. De, poxa, tem que sair, aí você vê a família chorando e os vizinhos falando, pô, não sei o que e tal, mas, pô, cara, aí não tira, amanhã ou depois acontece um acidente que choque, a culpa vai ser do poder público. Eu não estou querendo aqui passar pano para ninguém, não. A gente está falando de uma questão bem objetiva e prática, né? Ou seja, uma construção irregular. Ah, mas não podia ter deixado construir. Concordo, entendeu? Tinha que estar lá, não tinha que ter evitado construir. Mas construiu, não viu? Agora deixa aí. Também não pode ser assim, né? É isso aí. Até porque você está ali preservando a vida da pessoa. Ah, mas só tem a casa. Assim, cara, mas você pode ter a casa e nem tua vida, né? Enfim. Hoje, principalmente aqui no Rio, né? Você tem as ações preventivas, né? Então se monitora as chuvas, né? Se previne com uma certa antecedência qual é o volume de chuva que está a caminho, até que a gente recebe pelos celulares, né? Então os avisos. Imagino que para as comunidades vem de maneira mais agressiva, né? Tipo, cara, eu tinha visto isso, que toca uma sirene. Exatamente. Então nas comunidades... Na região serrana também está assim, né? Está assim também. Onde você já mapeou, ou seja, já existiu um trabalho de geólogos, de geotécnicos, identificando as áreas de risco, né, ocupadas, né? Então você fez um cálculo, né, de quanto de chuva você precisaria ter para gerar um fenômeno de escorregamento. Quando você prevê a chuva que vem, né, você consegue determinar se aquela sirene tem que ser acionada ou não. A depender do volume de chuva. O que é bacana, sirene, mas se o cara tá com uma construção irregular, a sirene ajuda, mas, cara, não é a solução mais adequada. Não é, claro você tem que pegar e falar, cara, não pode ficar aí. Sai daí que você pode acontecer um acidente, mas você pode perder sua casa, você pode perder seus bens. Sai, mas a casa cai, derruba todo mundo. Exatamente. Por isso que essa não é a solução. Essa é a solução paliativa para você minimizar os problemas, né, sociais, né? Mas você não acaba... cara, mas eu repito, o problema é muito mais complexo do que... Porque vem de toda ocupação de áreas, enfim. Aí é uma coisa bem mais abrangente do que a geotecnia. Mas você vê a importância, né? Mas cara, porque área, né? Agora vamos falar aqui uma coisa que eu ouço desde criança. Por exemplo, aterro do Flamengo. Aterro já diz o nome, é um aterro. Legal. Né? Então... aterraram. Isso. Então ali era o quê? É mar. É mar. Aí fala aquela parada lá, que eu ouço desde garoto, repito. A natureza vai vir buscar uma hora isso aí. Não tem uma parada dessa? Tem, claro que tem. E aí, cara, como é que é feito esse aterro? Eu imagino que tem um estudo também. Ninguém vai pegar e jogar terra, concreto ali e maravilha. Mas e aí, a natureza vem buscar? Não vem? Como é que é isso aí? Assim como Porque vira e mexe na praia e invade lá, né? Delfim Moreira. Ressaca, enfim, né? Vira Solta, a água sai lá na... Porra, exatamente. Né? Mas é isso. Você tem vários exemplos. Aqui no Rio você tem a própria praia de Copacabana também recebeu um aterro para ampliar. Ali exageraram, inclusive. Faixa, né? ali. Pois é. Copacabana, aterro do Flamengo. Você tem grandes casos assim. Mas sim, você tem que ter um estudo geotécnico para saber quanto de material e que tipo de material você tem que colocar lá. Até que cota você tem que atingir ali de material. É um volume, em geral, são volumes bastante elevados. Né? E aí a questão da natureza vai buscar de volta. Sim, né? Os efeitos climáticos hoje têm essa questão de você poder causar efeitos de aumento do nível do mar, né? Tem hipóteses aí que dizem que daqui a algumas décadas a gente vai aumentar o nível do mar em 1,5 metro. Isso aí tem consequências
severas para cidades costeiras como o Rio de Janeiro. Mas por quê? Por causa do derretimento do gelo? Das calotas polares e tudo. Né? Então, você aquecendo aí o planeta, né? Você começa... Tem toda uma lógica, exatamente. Calotas, aquecimento global... Sobe o nível de água do mar, o nível do mar, e aí você pode, nessas áreas costeiras, Rio de Janeiro, Santos, Recife, Fortaleza, né? Até em outros locais do planeta, você pode ter o avanço do mar. Copacabana pode até avançar um pouco mais, porque é muito extensa. Não, pode não, mas é a forma de dizer, é muito grande. Agora, Ipanema Leblon é mais curto, né, cara? Tanto é que quando tem essas ressacas aí, invade tudo. Copacabana dificilmente invade, ou não? Porque, cara, Copacabana dificilmente invade. Invade porque é muita até areia. Porque o mar é mais fechado lá também, ele tem menos efeito ali. Mas e como é que foi feito esse aterro? Ele tem, por mais que tenha sido feito há muitos anos atrás, demanda todo um estudo também, repito, não é só chegar lá e jogar as coisas e... Todo estudo, cara, mais ou menos. Você tem que saber até que nível você vai, até que cota, né, você vai ter que alcançar. Isso que eu ia te perguntar. Para poder igualar. Esquecendo a questão comercial, de ganho de terreno, para construir Piriri Pororó. Às vezes nem necessariamente o empreendimento, às vezes até a questão da rodovia, né? A rua passa ali, Avenida Atlântica, enfim, né? São vias ali. Mas o que é recomendável? Se extrapola? Se não se extrapola, não, ali é normal? O que... Então, ali você está num ambiente de Bahia, que é muito mais calmo. Né? Então, o avanço, as ondas ali são muito mais calmas. Você repara que ali, Praia do Flamengo, Botafogo, ali você não tem tantas ondas. Botafogo, então, é um ambiente mais controlado, mais calmo. Então, você fazer um aterro ali é melhor. Em Copacabana, você também tem uma certa proteção ali. Você tem ali no forte, né, de Copacabana, você tem do Leme ali, Copacabana. O Leme ali tem uma pedra, né? Mas você fazer isso, por exemplo, na Barra da Tijuca é muito mais difícil, porque você está no mar mais aberto. Né? Então você tem que saber, primeiro, onde é que você vai fazer esse seu aterro. É um ambiente que você vai estar mais sujeito às variações de maré, de onda e tudo, ou não. 2, qual é o embasamento daquele leito marinho onde você vai colocar aquele seu aterro, né? Ele é um ambiente mais consistente, mais sólido ou menos, né? Então você tem que começar a estudar, fazer investigações ali do terreno, né? Conhecer aquele sedimento, não sei exatamente o que tem ali, né? E aí você vai projetar o tipo de material que você vai colocar lá. Se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, se é um enrocamento, e aí você projeta aquele tipo de material e o volume que você vai colocar ali. São milhões de metros cúbicos. Pois aí você chegou num ponto interessante. Vamos lá, esse aterro do Flamengo, que ali colocaram um asfalto, certo? Depois do aterro, né? O aterro é terra, sim, né? Terra. Solo. Você botou o aterro, aí depois... Mas hoje tem asfalto onde era mar. Isso. Certo? Certo, perfeito, então, perfeito. E nas praias, praia de Copacabana, então tá ali onde, não sei se é onde tem asfalto, mas onde tem a extensão... Eu acho que a segunda via ali da Atlântica... E a areia que hoje tem ali? Originalmente não tinha. Sim. Em 1900 lá vai fumaça. Sim. Então o aterro, quer dizer... Identificaram que é legal colocar esse tipo de areia, é isso? É um solo mesmo, areia. É isso que eu tô falando, porque as pessoas acham que aquilo ali nasceu assim, né? Não nasceu, tipo assim, não. chegou ali Copacabana, enfim, chegou os portugueses, não sei o quê, índio, era areia. Não era areia. Não era, não era. Lá embaixo, talvez, no mar fosse, né? No leito marinho. Mas você foi subindo com material. Com certeza, muito o homem foi lá e trouxe terra, grama, o mato. Isso, né? fez toda a questão de compactação, de tratamento lá do solo. E de onde é que arrumou essa areia toda, cara? Muitas vezes eles desmontam morros. Aqui, por exemplo, no centro da cidade, né, a gente tinha o Morro do Castelo, que é onde tem hoje a praça ali do Castelo. Né? O mar daqui da região do centro, ele vinha até a igreja de Santa Luzia, que a gente tem aqui pertinho. Existem fotos que mostram ali no final da escadaria uma praia. Rapaz, né? E o mar chegando ali. Então, o que eles fizeram? Eles derrubaram o Morro do Castelo para fazer todo o aterramento dessa região aqui. Então, ali no início da 1º de março, o presidente Antônio Carlos, agora não sei, aquela região ali mais próxima, o próprio aeroporto Santos Dumont, ali naquela região em volta ali, tudo é um aterro. Entendi. Então, o Rio, ele teve muito a sua expansão, né, geográfica
né, devido às ações antrópicas do homem. Né? O Entendi. homem foi derrubando morros, usando aquele material que ele derrubou para fazer os aterros, né, nas regiões. Porque a areia, a gente olha lá, acha linda e tal, mas é uma coisa que foi colocada pelo homem, certo? Depende, tem areia da Pegou praia. de um lugar e colocou Isso, o solo. O solo. Exatamente. Está embaixo ali da Atlântica, isso. da avenida ali do Aterro, aí sim. Né? Mas Agora, a praia é praia. A areia da praia é da praia. Agora, essa questão, então, a gente pode ficar tranquilo em relação ao aterro. Esquece as questões climáticas de derretimento. Está construído lá, não vai ter problema nenhum, aterro do Flamengo, nem praias, não tem nada. O problema maior são essa questão das encostas, de construções em encostas. E, por exemplo, a ciclovia. Me fez lembrar da ciclovia ali de São Conrado, lembra? Que teve, acho que teve na Niemeyer, né? Na Niemeyer. Isso, exatamente, na Niemeyer. Que teve... que isso tem a ver com a geotecnia, óbvio. A construção da ciclovia. Era uma obra, né, de implantação de uma estrutura, né, na rocha, né, local ali da Niemeyer. Eu não sei exatamente, né, os motivos da queda da ciclovia, né? Confesso para você que vai um pouco além aqui do meu conhecimento e até lembrança do evento, mas ali tem a geotecnia porque tem um material rochoso onde você tem que colocar um elemento estruturante, metálico. Né? Então, ali tem toda uma questão, não sei se exatamente aquela obra, né? Mas outras obras é isso. A geotecnia você vai inserir uma estrutura num ambiente natural, né? Numa rocha, num solo, então você precisa conhecer qual a capacidade de suporte daquilo lá para poder receber aquela estrutura. Não, é importante saber que qualquer tipo de construção assim, encostas, tudo tem a participação da geotecnia. Então, se hoje acontece algum tipo de problema que foge ao alcance do ser humano, né? Ele está sendo minimizado pelo trabalho da geotecnia. Tirando esses casos que acontecem de permissão pelo poder público, de construções, aí que a geotecnia nada tem a ver com isso. Não foi chamada. Exatamente, não foi chamada. Se fosse chamada, naturalmente as pessoas não estariam ali por questão de risco para sua própria vida e de terceiros. Perfeito. Correto? Corretíssimo. Cara, e o que aconteceu há aproximadamente um ano no Rio Grande do Sul também foi um dos últimos acidentes aí, né, de desastres naturais, ou não sei se necessariamente são somente naturais. O que aconteceu no Rio Grande do Sul aí há um ano atrás? Então, o Rio Grande do Sul também, até onde eu sei, né, você em geral tem o ambiente climático brasileiro, né, onde as grandes chuvas são formadas pela evapotranspiração da Amazônia. Por isso que o desmatamento da Amazônia é importante, né? Ali você tem a evaporação, a evapotranspiração que vem das árvores, né? Das copas, das árvores, daquele ambiente amazônico. E aí as questões climáticas e meteorológicas trazem pelo caminho dos ventos, né? Rapaz, cara, as pessoas ficam falando, região sul, acho que é as pessoas acham que é viagem, que a Amazônia impacta numa chuva do Rio Grande do Sul. Até o sul, e daqui do sul, o caminho delas é fazer uma volta para subir para o sudeste. Tanto é que as frentes frias, a grande parte das frentes frias vem de onde? Aqui no Rio de Janeiro, vem do sul. Mas começa lá na Amazônia. Vai dando a volta, tem um ciclo ambiental, né, dos ventos, das chuvas e tudo, né? Acontece que, na ocasião, a região centro-oeste estava passando por uma seca bastante severa. Então, tinha uma massa de ar quente densa e forte que impediu que esse ciclo continuasse. Então, aquelas chuvas elas ficaram concentradas aonde? Na região sul. Então, foi um fenômeno muito intenso, por muitos dias, né? E acabou causando todas as consequências que nós vimos, né? Nós tivemos rios que transbordaram, nós tivemos cidades que não conseguiram, né, se defender dessas elevações dos rios e tivemos as encostas também que romperam. Mas aí eu te pergunto, né? Tipo, obviamente que você teria que ter mais instrumentos para poder dar um diagnóstico, nem estou querendo te colocar nessa fogueira, mas olhando assim, você fala, cara, Rodrigo, é porque aconteceu novamente um fenômeno natural, né? Ou seja, fenômeno da natureza que não permitiu que a massa enfim,
foi um caso que não tem Foi como excepcional. tem como ser previsto pela meteorologia, não tem como. Assim, Tipo não assim, tem. cara, meu irmão, aconteceu. Não tem. Não Eu acho que tem tem. como. A gente tem como minimizar, mas não tem como evitar. Mais uma vez, não é só uma causa, né? Existem uma convergência de vários fatores, né? Da mesma forma como na região serrana do Rio, lá no Rio Grande do Sul, né, na Grande Porto Alegre, nas regiões serranas, você tem residências e estruturas que foram implantadas em ambientes mais propícios a escorregamentos, a problemas de ordem geotécnica. Tá? Então, sim, as chuvas, juntamente com a urbanização desenfreada, né, acaba causando esse tipo de problema. Já entendi, nada que vai caminhar só quando acontece um negócio desse. Não. A questão dos rios também, você não pode colocar estruturas muito próximas de rio, porque você precisa das matas ciliares exatamente para defender, né, o entorno dessas elevações dos rios e tudo. Então, é a conjunção de fatores. São dois fios incapazes, ou seja, o ser humano, né, de construção irregular, enfim. E aí um fenômeno da natureza, né, absurdamente excepcional, que aí junta... Mas que já tinha histórico, já tinham ocorrido fenômenos similares. Então já tinha dado Isso não é uma coisa, é excepcionalidade, sim, mas havia casos não foi a primeira vez, não era inédito. Foi a primeira vez. Então, sim, já teria que... algo poderia ter sido feito. Né, é isso que eu queria chegar, tipo assim, algo poderia ter sido feito. Não é um caso totalmente isolado. Houve em setembro do ano anterior também chuvas que causaram problemas em Porto Alegre. Como uma situação nova dessa, a gente não pode ser surpreendido em Petrópolis, na região de Brumadinho, na região de Mariana, ou áreas similares na região, na localidade, né? Infelizmente, como você falou, né? Essas coisas acontecem, mas pelo menos que sirvam de alerta para que as pessoas que estão ligadas diretamente com isso possam tomar providências, né? É isso aí. Pois é, cara. Então essas questões ambientais que muitas vezes são negligenciadas, as pessoas acham que é viagem de uma coisa que acontece na Amazônia, que vai impactar no Rio Grande do Sul, mas isso é real e ficou comprovado pela sua bela explicação. Querido, fora essa questão toda de vidas que infelizmente, né, são perdidas por conta dessas, muitas vezes, negligências, sim, atreladas a fenômenos naturais, hoje a preocupação, ainda bem, que existe por parte das empresas que entendem que o investimento nesses estudos são investimentos, não é um custo para a empresa, né? O que você pode dizer da aceitação? As pessoas hoje em dia, quando recebem, não só para construção, mas para preocupação, como a sustentabilidade. Como é que é esse trabalho feito? A Alta tem participação ativa nisso? Como é que é? Hoje a gente gera subsídios, né, para um melhor conhecimento, para um melhor projeto ser implantado, né? Mas vamos lá, hoje as questões ambientais, né, elas estão muito mais evidentes, né, no nosso planeta, né? E aí existem hoje 3 eixos que conjugados, né, formam as letrinhas ESG, né, que é Environmental, Social e Governance, né, que juntos, né, são o ESG, né, que as grandes empresas estão cada vez mais se especializando e trazendo para dentro de suas operações. Ou seja, operações que até então visavam tão somente os resultados financeiros de uma empresa, hoje elas estão se preocupando mais com esses 3 eixos, né? Então, todo projeto, né, das grandes empresas, as grandes indústrias de mineração, da área de resíduos, até da área de infraestrutura, estão buscando se especializar nessas 3 linhas, ou seja, o projeto, por exemplo, de uma mineração, ele tem que ser sustentável, ele tem que estar abrangido aí por esses... Como é que ele vai se preocupar com o social, que é o entorno daquela região que vai ser explorada, né? Como é que ele vai se comunicar com as pessoas, como é que ele vai trazer aquelas pessoas para eventualmente trabalharem naquele ambiente, né? Qual a preocupação deles com o social? Tem a questão da governança, né, que é a comunicação, a estrutura corporativa da empresa, com todos os stakeholders de governo, sócios, sociedade,
cadeia de fornecedores, né? Como é que ele comunica, como é que ele estrutura aquela atividade empreendedora, né, dentro dessa questão. E, por último, mas acaba sendo a primeira letrinha, o ambiental, ele acaba sendo mais importante, né? Porque qualquer atividade como essa, você pode causar impactos, né, no meio físico, no meio biótico e no meio socioeconômico. Então, esses projetos eles precisam demonstrar que eles são viáveis, técnica e financeiramente, né, e que eles têm defesas, né, e preocupações relevantes dentro desses 3 eixos. Tá? Então, hoje em dia, os projetos eles têm um viés maior de sustentabilidade. Você tem hoje empreendimentos imobiliários, prédios que estão preocupados com a captação da água da chuva para uso interno, com o uso de energias limpas pela solar, né? Então, como é que você vai gerenciar os seus resíduos, né? A parte de saneamento e por aí vai. Porque elas caminham juntos. Essa questão ambiental, né? Que já há uma preocupação que não é de agora, né? Enfim, para a implementação de uma empresa, como eu estava falando no início desse questionamento, e caminhando ao lado está a questão da sustentabilidade, que está cada vez também mais forte, o que é bastante interessante. Seja a sustentabilidade genuína, que é o cara se preocupar efetivamente, seja aquela que, por exemplo, a energia solar, o cara tem uma economia ali, né? Então, mas não interessa, não deixa de ser, né? De repente o cara ali, minha preocupação é minha... Mas de toda forma está sendo sustentável. Estou errado? Não. Entendeu? Ainda que a intenção dele não seja essa, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Sim. Entendeu? Mas o importante é que existem cada vez mais práticas que tornem a empresa sustentável e isso é forte. E os próprios acionistas dessas empresas, por exemplo, empresas listadas em bolsa, estão exigindo que essas empresas também é uma outra forma do se cara estruturem nisso. Ainda que ele não queira fazer de maneira genuína, repito, ou seja, a economia da luz, ele atrair os olhos de investidores, não interessa, irmão, mas está sendo sustentável. Então, hoje os acionistas estão exigindo, né? Os consumidores cada vez mais, né, estão ampliando o seu nível de conhecimento, sabendo os impactos que o mundo... Não, e é legal que os próprios consumidores eles exigem que a empresa seja sustentável para ele se tornar exatamente um cliente, É isso. Hoje tem gente que só consumidor, exatamente. Produtos que são amigáveis ambientalmente falando. Eu estou falando desse cara que inicialmente não faz de maneira genuína, mas com o tempo ele vai acabar fazendo, porque ele vai ser colocado goela abaixo, ele vai entender a importância disso uma hora ou outra. Eu acho que é a tendência. Eu acho que o mundo ainda precisa ter um grande problema, né, para suscitar mais a comoção, né, da população, porque hoje em dia o que se tem, né, nas notícias, todas são projeções. Claro que a gente vê impactos isolados, né, em vários países, no hemisfério norte e sul, mas a partir do momento que a gente tiver uma coisa grave... Eu acredito que hoje, como o acesso à informação está mais fácil, né? Sem internet, enfim... Então essa coisa que era falada há muito tempo atrás, hoje em dia já não é vista da mesma maneira que antigamente fala, não, vai calota de gelo, vai derreter, que não sei o que, é praia. Hoje em dia está explicado por A mais B que isso impacta, como você falou, e volta a dizer, da questão da Amazônia, que vai impactar no sul do país. Exatamente. Então, quer dizer, tem todo um porquê, questão ambiental, entendeu? O impacto que isso causa, a sustentabilidade, entendeu? Então, por que uma empresa deve se preocupar? Entendeu? Inicialmente é porque acha que vai ter algum retorno financeiro, mas não é isso, entendeu? O X da questão. Responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Isso aí é com o tempo, mas acredito que a gente já avançou muito nisso aí. Já, com certeza. E você percebe isso também? Até o próprio... os investidores, eles fazem isso por quê? Né? Eles ali, tipo, é uma coisa que demanda deles, não é? As empresas estão com agendas hoje, grandes mineradoras, com agendas de descarbonização. Vai por bem ou por mal. Em suas atividades deixarem de emitir carbono para a atmosfera, ou seja, o uso de combustível fóssil, né, o uso de matérias-primas fabricadas também com a parte de carbono, né? Então, hoje esses projetos de descarbonização estão cada vez mais em voga e tem empresas com metas de descarbonização bastante duras, né? De realmente eliminar
a emissão de carbono em suas atividades, mineração, infraestrutura e por aí vai. Entendi. Meu querido Álvares, estamos chegando na nossa reta final, infelizmente, mas vamos voltar aqui a falar rapidamente da Alta no final. Hoje, a Alta, mais uma vez, vou parabenizar o nosso amigo Álvaro aqui pelos 15 anos da empresa. Projeto bacana que começou lá atrás, um sonho de menino, se tornou realidade graças a Deus. E hoje você conta com quantos funcionários, cara? Hoje nós somos... São 5 sócios e quantos colaboradores? Nós somos 5 sócios e cerca de 70 colaboradores distribuídos no Brasil todo. Brasil todo. Depois da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar de forma remota. E a gente entendeu que essa era uma transformação que a Alta precisava. A Alta era uma empresa essencialmente presencial, onde nós continuamos valorizando o contato humano, físico, presencial, mas a partir da pandemia a gente entendeu que poderia continuar a gerenciar uma empresa e gerando os resultados, empresas e pessoas totalmente identificadas com o perfil da empresa de uma forma remota. Criamos mecanismos para isso, a tecnologia favoreceu bastante a isso, e a gente hoje tem 70 pessoas, gente em Rondônia, gente abrangência em Goiás, nacional. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e por aí vai. A gente realmente tem uma abrangência nacional e para a gente facilita muito, porque como a gente trabalha com ativos de infraestrutura, mineração, indústria de resíduos no Brasil todo, a gente acaba estando mais próximos desses ativos. E muitas vezes eles requerem uma atenção especial, emergencial, e já estando próximo fisicamente, a gente consegue dar um atendimento mais rápido para os nossos clientes. Muito bom. E vocês atendem tanto a iniciativa privada, quanto vocês têm parcerias também com a universidade. Com a universidade? Na área pública, a gente não atua. Não atua. A gente atua realmente com empresas privadas, dentro desses segmentos. E nós temos parcerias com universidades. Nós temos um convênio de desenvolvimento e cooperação tecnológica com a PUC do Rio. Nós temos um trabalho em desenvolvimento com a Universidade Federal de Alagoas, lá em Maceió, para desenvolvimento de um software, de uma plataforma. E a gente continua muito íntimo da academia, porque nós viemos da academia. Então a gente não larga, a gente sabe que a gente vem de ciência, conhecimento, a gente precisa estar próximo. Não larga as raízes. Não, precisa estar próximo da academia. Muito bom, meu querido. Aproveita para falar da Alta aí, cara. Fala do Instagram, do site de vocês aí. Faz a propaganda, pô. Muito bom. Nós somos Alta Geotecnia nas redes sociais, Então, pode falar com a câmera aí que é tua. Ah, boa. Então, tanto o website, quanto o LinkedIn, quanto o Instagram e Facebook, nós podemos ser encontrados com o nome Alta Geotecnia. E vai ser um prazer aí ter cada vez mais seguidores, porque é por lá que nós nos comunicamos de forma diária com o nosso público, a gente mostra as coisas que nós fazemos, já fizemos, é onde nós captamos novos recursos humanos, onde a gente apresenta oportunidades para a captação de novos talentos, e é por lá que a gente se comunica de forma mais rápida aí com as nossas os seguidores. É isso. Maravilha, muito bom. Parabéns mais uma vez pela empresa. Obrigado, Rodrigo. Pô, o papo foi muito instrutivo, espero que a galera tenha curtido. Muita engenharia, cara? Mas valeu, cara, deu para entender perfeitamente, esclareceu muita coisa. E espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de se inscrever no canal e, claro, segue o papo!